Fala galera, Coach Paulo Strecker na área, estamos aqui no nosso episódio número 3, nosso podcast Acorda e Vem Treinar, e eu estou aqui com nada mais nada menos do que uma querida amiga, a gente começando nossos primeiros podcasts aqui com convidados já de longa data, que fazem parte da minha vida, fazem parte da vida da Academia Maromba, né, que já existe aí caminhando para 28 anos, e eu estou aproveitando para trazer aqui as pessoas que fazem muita diferença, que acordam e vêm treinar comigo há muitos anos, que somam na minha vida enquanto profissionais, enquanto pessoas queridas que de fato fazem a diferença na minha vida, na vida delas e na vida de muita gente. Então estou aqui com a minha convidada de hoje, Patrícia Pacheco. Muito bom te ver aqui, muito bom ter você aqui. Paty, primeiramente obrigado, né, por te ter aqui, é um prazer enorme, né? A gente já participou de tanto podcast, né? Sim. E depois de muito tempo, um projeto que a gente tinha, estamos conseguindo aí, né, iniciar esse projeto. A gente espera que seja uma longa jornada, a gente espera poder aí transformar a vida de muita gente, ajudar muita gente, né, dar um pouco de visibilidade para o esporte em Indaiatuba, né? E um prazer enorme ter você aqui, convidar você aqui, você está presente, uma pessoa tão presente na minha vida, né, há muitos anos, como aluna, como amiga, como atleta. Então, né, nós vamos falar aqui, dispensa comentários, né, um expoente aí mundial do jiu-jitsu. Então se apresenta para a galera, fala quem é a Patrícia Pacheco, para a galera conhecer você. Bem-vinda aí. Obrigado. Acho que primeiro quero começar te parabenizando por mais um projeto. Mais um projeto. E eu tenho certeza que vai ser mais um projeto de sucesso. Então, e estou muito honrada de estar participando. Bom, a Patrícia Pacheco hoje é uma mulher que se realiza através das suas profissões, né? Hoje eu tenho duas, né? Eu sou uma lutadora de jiu-jitsu e sou uma engenheira civil. Hoje as duas são duas partes da minha vida que tem um peso similar, igual, né? Durante muito tempo eu precisei dedicar mais a uma, né? Para poder criar uma base para a outra, que a outra pudesse nascer. E hoje, graças a Deus, hoje as duas estão ali, lado a lado, convivendo bem. Alinhadas. Né? Alinhadas. E como começou essa mudança aí? Como começou esse esporte? Como o esporte entrou na tua vida? E como o jiu-jitsu chegou nela, né, através do esporte? Como foi esse processo todo aí? Olha, o esporte é algo presente na minha vida desde sempre. Acho que desde que eu me entendo por gente, eu não sei nem exatamente por quê, porque não há mais ninguém na minha família que faça nada. Que seja atleta. Eu tenho mais 2 irmãos, meus pais nunca fizeram nada, mas por sorte, eu tive o privilégio de estudar numa escola particular, de bairro, então era uma escola familiar. Quem tocava a escola era pai, mãe e filhos, né? Uma das filhas era formada em educação física. Bem familiar, né? Bem familiar. Então, essa filha que participava da administração, ela puxava muito a escola para o esporte. Então, era uma escola que tinha tudo. Então, era uma escola pequena, de bairro e tal, mas tinha equipamento de ginástica olímpica, tinha quadra, e ela implementava, ela fazia campeonato interno. E eu tive o privilégio de estudar nessa escola. Então, assim, eu já entrei lá e eu estudava no meu turno ali, às vezes de manhã, às vezes à tarde, e o outro turno eu estava dentro de alguma atividade. Então, tudo que eles propunham lá, agora vai ter um time de basquete, eu botava meu nome, agora tem um time de vôlei, tô dentro. Eu ficava o dia inteiro na escola. Então, dentro dos esportes coletivos, que era o que tinha ali mais acessível no momento, e assim foi. Escola, depois segundo grau, faculdade de cara, né? Eu fui para engenharia, eu já tinha, né, essa inclinação para exatas. Muita gente achava que eu ia fazer educação física, que eu ia para o esporte, né? Mas eu também tinha esse lado da exatas, eu tinha uma ligação já com arquitetura, com construção civil, era um chamado ali que já existia. Tinha esse approach já. Tinha, eu ia muito bem em exatas. Então, quando chegou na fase do vestibular, eu não tinha dúvidas que eu ia fazer engenharia. Então, era o plano A, B e C, assim, eu só me inscrevi para isso, né? Mais nada. Você certeira, nem cogitou educação física, nada? Não, eu queria ser engenheira, eu já estava lá também. E aí fui para a faculdade, só que assim, fui para a faculdade, mas o primeiro lugar que eu entrei foi no ginásio de esportes. E aí eu vi lá um cartazinho lá para peneira de futsal, e eu jogava futsal o último esporte coletivo que eu pratiquei na escola foi futebol. Eu era goleira.
E eu vi lá peneira de futsal. Pô, tô em casa. Tô aqui. Então eu já entrei na faculdade, eu fazia engenharia, mas os meus amigos eram de educação física. Olha que legal. Então tava lá, no coletivo, esporte coletivo. Quando eu me formei, ficou mais difícil participar de esportes coletivos, horários. Eu já estava mais engajada, já estava fazendo estágio, já estava evoluindo. O tempo começou a ficar mais apertadinho, né? Ficou corrido, né? Eu tinha que me dedicar agora à minha profissão, né? A ganhar experiência na engenharia e tudo mais. Então não tinha mais tempo para me juntar a um grupo. E aí eu acabei me afastando das atividades. Então assim, foi um momento muito ruim, né? Nada atividade física? Nada. Foi, só engenharia? Só engenharia, mas faltava alguma coisa dentro de mim, né? Faltava. E aí, nessa eu me mudei de casa e tudo e tal, e eu mudei para um bairro de São Paulo, né? Sou de São Paulo, nascida, criada em São Paulo, estudei na Moca, e aí num caminho de casa, eu passei em frente a uma academia de capoeira. E eu tinha feito, quando eu me formei, eu ganhei uma viagem para Porto Seguro. Então eu vi lá a capoeira. Os caras jogavam capoeira nobre, né? Capoeira regional, acho que era. Próprio para turista, próprio para encher os olhos, né? Capoeira regional, para cima, para frente. Eu falei, nossa, que legal. Aí, por coincidência, eu passei, nossa, uma academia de capoeira aqui. Vou ver qual que é. Não tava fazendo nada, né? Fui. Só que assim, para mim nunca é só por fazer. Nunca é só dar um treininho, né? Vou fazer 3 vezes por semana. Fiz 3 vezes por semana no primeiro mês. Depois eu tava todo dia? Todo dia. Até de domingo. Domingo também. Eu ganhei dois berimbau. Porque o mestre colocou lá, olha, o aluno com mais, tinha uma fichinha lá, o aluno com maior frequência vai ganhar um berimbau. Eu ganhei. Já era determinado. já ganhei o primeiro, ganhei o segundo, aí ele falou, agora alguém menos a Patrícia vai ganhar um berimbau. Então, que legal. Já me joguei de cabeça, né? E aí, nesse meio tempo, fui evoluindo também, né, com a engenharia, e estava numa construtora que fazia muita obra aqui em Indaiatuba, né? E aí, eu fazia obra em São Paulo, obra em Indaiatuba. E aí, eles foram migrando cada vez mais aqui para Indaiatuba. E eu ficava num corre meio doido ali, né? Um vai e volta e tal. Já meio cansada disso. Isso foi em que ano, Paty? Isso foi 2009, 2008, 2009. 2009. Assim. Já estava ali cansada mesmo, né? Dessa pegada. E aí a gota d'água foi um dia que eu saí de casa, acordei de manhã para ir trabalhar em São Paulo e a minha moto não estava na garagem. Eu tinha uma moto, tinha sido roubada de madrugada. Não consigo imaginar você com a motinha em São Paulo. São Paulo era vida louca. Vida louca, não vai imaginar? Vida louca, eu andava. O pessoal que conhece a parte aqui da academia, a parte mó séria, né? Séria, toda focada. Pensa numa mulher que faz planilha. Né? Ela vai falar sobre isso, mas todas as planilhas que ela faz na engenharia, ela faz para treino. Então, eu tenho uma consciência total disso. Vem a planilha. Pô, professor, eu vou... planilha dos campeonatos, aqui é a planilha de treino, aqui é a planilha de horas, tá tudo planilhado. Tá? E aí você com a motinha, roubaram a sua motinha. Roubaram minha moto. Aí eu falei, eu quero ir embora daqui. E aí coincidiu que a Vi, minha companheira, também já estava ali. E aí eu falei para a empresa, eu falei, olha, então vocês estão fazendo obra em Indaiatuba, por que a gente não abre um escritório de engenharia lá e eu me proponho a me mudar? E eles aceitaram. E aí eu vim para cá. Né? E a primeira coisa que me ganhou foi o Parque Ecológico, né? Foi passar, é lindo, né? A estrutura que Indaiatuba tem, né? Hoje, vamos falar a verdade, né? Indaiatuba, eu tô aqui também há mais de 30 anos, né? E eu lembro quando começou o Parque Ecológico, aqui praticamente de frente onde está hoje, era pequenininho, a extensão que o Parque Ecológico tem, né? E todas as atividades que ele proporciona, né? Os campos, tudo é maravilhoso para quem gosta de esporte outdoor, né? Olhei isso aqui e falei, quero morar lá. Né? E aí nós viemos para cá, e aí saí da academia de capoeira onde eu estava, né? E fui procurar de novo, né? E aí tinha uma mesma, a capoeira ela tem muito por grupo, né? Muito regionalizada ali, né? Bandeira, e eu sempre fui uma pessoa de time, bandeira, né? Eu falei, vou procurar. Amor à camisa, isso não existe quase hoje, né? Mas isso para mim é padrão, é base. Né? Sim. E eu falei, quero achar a mesma academia. E aí só tinha em Campinas. E aí comecei a ir lá. E fiquei nesse bate-volta, e de moto, e era noite, era tarde, com motinho. Vim pra cá de motinho.
Mas aí me assustei no trânsito de Indaiatuba, que é pior do que São Paulo. Povo que não dá seta. Você bota a frente da moto, o cara sai, né? Todo mundo sabe. Exatamente, todo mundo aqui sabe. Não, aqui meu não, Deus. O cara não deixa você entrar, né? Aqui eu fiquei com mais medo aqui do que lá. Aí eu falei, vou vender essa moto. Exatamente. Aí vendi a moto e aí fiquei de novo sem esporte, né? sem nada. Voltamos de novo a estaca zero. Voltamos a estaca zero. Isso já foi em 2011, já estava aqui 1 ano já e tal. E aí a Vivi, né, minha esposa, minha companheira, foi quem achou a maromba. Ela passou um dia na rua, falou, Paty, tem uma academia só de lutas ali e tal, e tem capoeira lá. Por que você não dá uma olhada? Eu falei, mas outro grupo, né, e tal. Mas eu vou olhar. Aí eu fui. Aí foi onde eu entrei na maromba pela primeira vez. Você foi acho que nossa 4ª academia, ali do lado do Indaiatuba Clube? Do lado do Indaiatuba Clube. Foi a nossa 4ª mudança, né? Ali bem do lado do Indaiatuba Clube, do lado do antigo Steel. Isso. Né? Um grande abraço aí, galera do Steel aí. E hoje tem lá a academia do Thiago Almeida também. Exato. Né? Um excelente profissional aí também da área de jiu-jitsu. E aí você entrou lá para ver qual que era lá. Da capoeira. E aí, como sempre, né? Eu sempre vou para me entregar, né? E a capoeira tinha 3 vezes por semana. Sim, né? Eu lembro. Professor Paulo, Mestre Paulo, me recebeu muito bem, fantástico. Mas tinha uma pegada bem diferente. Onde eu treinava, ela era uma capoeira bem pra frente mesmo, assim, braba. Né? Braba. De luta. De luta, roda, toda aula terminava com uma roda e pau quebrava. Roda pesada. E era o que eu gostava, né? E com o Mestre Paulo tinha mais criança, era mais light, só tinha roda 1 vez por semana. 3 vezes, eu falei, bom, tá bom, o que eu vou fazer nos outros dias da semana, né? Sim. Preciso. E eu já tava dentro da maromba, e aí passei e olhei o Muay Thai. Eu olhei o Muay Thai, eu olhei o Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu não sabia nada sobre, não tinha nada, não tinha nenhum conhecimento. Falei, vou pra esse tal de Muay Thai aí. Esse tal de porrada, acho que eu gosto de pancadaria, eu acho que eu vou entrar nesse daí. Eu acho que vai dar bom. E aí fui, era um dia capoeira, um dia Muay Thai, um dia capoeira, um dia Muay Thai. E me identifiquei pra caramba, porque naquela época tinha o ringue, a gente saía na mão de verdade. Não sei se todo mundo, que pra quem não é de Indaiatuba, a gente tem um espaço muito bom, e nesse espaço a gente era dividido em 3 salas. A gente tinha uma sala principal ali, que a gente tinha com 4 salas, né? A gente tinha taekwondo, capoeira, o kickbox, Muay Thai, boxe e jiu-jitsu. Era um centro de lutas. Ele era um pouco ladeado uma parte por uma grade, pra gente fazer o trabalho de grade, né? Tinha lutadores de MMA na época. E tinha um ringue alto, né? Um ringue oficial alto. E aí chamou a atenção, aquele ringuezinho lá. Chamou a atenção. E aí, adorei e tal. Fui. E logo, gosto de competição. 3 meses depois eu tava no ringue competindo. Exatamente, saiu na mão. Saindo na mão, me machuquei pra caramba. Do dia toda quebrada, doendo. Eu falei, ai, caramba, vai ser difícil competir assim, né? No outro dia tinha que ir pra construtora, né? Então. Essa é a parte difícil do Muay Thai. Porque eu dou aula, eu sou formado pelo mestre André, né? Grau preto mestre André, e eu também competi bastante. Então a parte difícil que a gente tinha era o dia seguinte, né? E principalmente quem lida no mercado, né? Que tem que lidar com outras pessoas, tal, que faz esse tipo de trabalho empresarial, tal. Às vezes o cara volta com o nariz quebrado, um olho machucado e o corpo bem judiado, né? Então é algo que dificulta um pouco essa constância competitiva. Não dá para competir tanto como no jiu-jitsu no final de semana, né? Sim. E aí, nisso, o mestre Paulo saiu da maromba. Sim. Né? Ele se mudou, foi para outro lugar, com a capoeira, né? E eu já tinha uma identidade com a maromba. Né? Eu não queria ir para outro lugar. Eu falei, putz, eu quero ficar aqui na maromba. E aí a agenda ficou de novo com um espacinho vazio ali. O que eu vou fazer agora? E agora, né? E aí coincidiu, nesse tempo, que a Dani, que já era minha parceira ali, já trocava soco no Muay Thai, começou a experimentar o jiu-jitsu. A Dani começou também, se eu não me engano, no Muay Thai, né? Ela começou no Muay Thai, depois de mim, e aí ela foi experimentar o jiu-jitsu primeiro. Ela foi. Aí eu falei, putz, não vou, tem que comprar kimono, não tenho kimono e tal, não sei o quê. Só que aí você fez a primeira Copa Maromba no UDI. E aí você começou a dar treinos no UDI. Eu falei, opa, peraí, agora eu não preciso do kimono? Então agora dá pra experimentar. Dá pra sentir qualquer. Dá pra ver. Então corpo. Meu primeiro treino foi dentro dessa preparação, foi com você. Olha que legal. No UDI, vou testar. E aí, desde aquele dia, quando eu botei, fiz a primeira aula, nunca mais parei. Aí se apaixonou. Aí, agora fechei minha grade agora. Aí fechou a grade, fiquei ali no Muay Thai pra tocar a parte física, mas depois eu falei, não, é tudo aqui, comecei a competir,
é tudo pra cá, então aí tirei o Muay Thai, botei preparação física e aí foi. Aí só jiu-jitsu todo dia? Só jiu-jitsu. De segunda a sábado? Segunda a sábado. Aí domingão campeonato? 2011 até hoje é assim. Pô, sensacional. E quantos anos, né? Como foi essa trajetória? Quantos anos você demorou para chegar na sua faixa preta? Foram 6 anos. Foram 6 anos. Deu uma encurtada com o título mundial, né? Então... Explica pra galera isso aí um pouquinho, né? Porque a gente fala, pô, 6 anos, na minha geração, né? Eu peguei a faixa preta em 2000. A gente demorava 8, até 10 anos para pegar uma faixa preta, né? A confederação hoje, né? Ela tem os tempos, né? De carência, mínimos de carência, né? E uma atleta que ele atinge um campeonato mundial, ele não pode no ano seguinte competir na mesma faixa, né? Na mesma graduação na qual ele foi campeão mundial. Então, automaticamente, a gente já entende que ele é o melhor do mundo na categoria dele, não tem por que mais ele estar naquela faixa, ele acaba progredindo. Como que foi esse processo, Paty? Qual foi o momento que você falou, nossa, ó, jiu-jitsu agora é meu carro-chefe competitivo e eu vou atrás dessa faixa preta? Quando que a faixa preta começou a virar virou uma obsessão ou foi uma coisa natural? Falei assim, não tô nem pensando nela. Foi natural, porque assim, primeiro, no tatame tinha eu e mais uma mulher só, o resto todos homens. Sim. Né? Então assim, faixinha branca, sem saber nada, apanhando de todo mundo, os caras nem aí, vai embora. Então assim, e via poucas, eu só via mulher faixa preta no telefone, né, no celular. Então assim, era uma coisa para mim parecia uma coisa tão distante que eu não pensava, eu só vou. Só ia. Só treinava, só queria treinar, só melhorar, claro, graduação, grauzinho na faixa, aquele orgulho, né, tudo. E eu só fui indo. Aí sempre gostei de competir, competição, né, então aí cada vez você quer mais, mas as graduações foram naturais, assim, eu nunca fui atrás da graduação. Foram no tempo correto. Que tinha que ser ali, né. Pra mim isso foi bem legal, assim, eu nunca fiquei obcecada pela faixa preta, tanto que quando eu ganhei o Mundial, eu tinha 6 a 7 meses de faixa marrom. Então assim, nem imaginava que você ia me graduar, não imaginava, porque eu falei, putz, não tem nem um ano de faixa marrom, né, então quando... E o mínimo é um ano, né? Fala poder assim, registrar a faixa, né? Exato, e aí quando aconteceu, né? E você começou a falar, na minha cabeça, pô, vou ganhar um grau. E nós temos fotos aí, né? Vocês vão estar vendo as fotos aí de graduação, da Paty. Tem a fotinho na faixinha branca. Na faixinha branca, né? Até passar para vocês. E Paty, explica pra galera, assim, que eles falam, pô, foi só campeão mundial, né? O pessoal não tem noção do que é isso, né? Primeiro. E segundo, o que você ganhou antes desse mundial? Né? Como foi essa trajetória? Porque você mudou de faixa marrom para preta, né, pós-mundial, né, pós-título mundial. Mas e os títulos que antecederam, quais foram? Né? Qual que é a trajetória? O que vem primeiro, né, na vida de um atleta? Eu comecei pelos campeonatos regionais. Então, o primeiro campeonato que eu ganhei na vida foi uma copinha, né, até uma fotinho dela aí. Então, foi a primeira luta que eu ganhei na vida, assim, uma sensação que eu nunca vou esquecer. Né, foi numa Copa Talent. Pódio número 1. Primeiro pódio número 1, então aquilo marcou minha vida. Com certeza. E aí depois fui para os regionais, né? Então, o Campeonato Paulista, primeira etapa, segunda, terceira. Pô, aí emplaquei, né, uma etapa paulista, depois emplaquei um paulista, né? Depois saiu o brasileiro, demorou para sair, era um campeonato que eu buscava muito. O brasileiro você pegou de que faixa? No segundo ano da faixa roxa. Bom, pessoal, segundo ano de faixa roxa já foi campeão brasileiro, né? Tem uma galera, às vezes, que competitivamente passa pela faixa preta e não atinge o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, para quem não sabe hoje, no mundo do jiu-jitsu, por aí, BJJ, é o campeonato maior do mundo do jiu-jitsu. Exato. Ele chega a ser maior do que o Campeonato Mundial, porque não é todo mundo que vai para lá, né? Não é todo mundo que o Campeonato Mundial é realizado fora do país, né, nos Estados Unidos. Como não é todo mundo que vai para lá, o Campeonato Brasileiro é o que tem de maior e melhor em nível técnico, né? Tem os melhores do mundo estão no brasileiro, né? E você conseguiu ser primeiro título brasileiro de... Na roxa. Roxa? Sim. Tá, depois o que veio? Veio roxa. Aí, bom, acho que até antes do brasileiro já tinha vindo o sul-americano. Né? Então eu ficava muito até a faixa marrom, eu ficava muito ali. Ficava muito aí no circuito paulista, paulista, sul-americano e brasileiro. Né? Eram os principais campeonatos que estavam ali no meu radar. Quantos títulos paulistas de campeão você tem? Não sei.
Eu também sei. É um dos que eu mais tenho. Porque eu ganhei, acho que ele... Só não ganhei na faixa na branca. Eu lembro que na faixa branca eu fiquei em terceiro. Mas da azul em diante, todos os campeonatos paulista que eu participei, eu venci. Olha lá, galera. Então tem uma alguns... saga, né? Hoje a gente vê, a galera às vezes almeja um campeonato mundial, um campeonato brasileiro, a gente cansa de falar isso, né? Pô, o que a gente tem que pensar em primeiro lugar, né? Pô, vamos pensar no paulista primeiro, né? Se eu tô sendo o melhor do meu estado, aí eu tenho uma chance maior no brasileiro, no sul brasileiro. Aí se eu tô brigando, né, entre os pódios do brasileiro, eu tenho uma chance nos campeonatos pan-americano, Grand Slam, né? Sim. Campeonato europeu, pan-americano, então fica mais difícil, porque cada campeonato desse o nível é mais alto, né, Paty? Com certeza. E a dificuldade maior. Exato. E aí fui galgando os campeonatos pela importância. E o meu segundo ano de faixa roxa foi muito bom, em todos os sentidos, né? Eu tive uma evolução técnica legal. E eu lembro que foi o segundo ano da roxa, foi um ano que eu ganhei todos os campeonatos. Tudo que eu entrei, eu ganhei, né? E eu falei, poxa, aí nasceu aquela Mundial, né? Las Vegas. Poxa, será? Será que dá? Pô, será que dá? E tal. E aí, só que veio no final do ano, veio a graduação para marrom. Eu falei, cara, puta, mas agora eu vou no primeiro ano de marrom, vai ser mais difícil, não sei e tal. Eu falei, quer saber? Eu vou tirar o visto. Se meu visto sair, é porque é pra eu ir. Aí eu fui atrás do visto, o visto saiu. Eu falei, então eu vou. Sinal verde. É isso. Então era o sinal que eu pedi, o sinal veio, então eu vou. Eu fui, e aí já no primeiro mundial que eu disputei, o título veio. E eu não estava nem esperando, né? Ninguém estava esperando. Quer dizer, eu estava esperando. Né? Mas porque a gente já sabe, a gente trabalha com os atletas há muito tempo, né? Muitos anos dando aula, né? E a gente, de fato, enxerga, para quem não conhece a Patrícia, a determinação dessa menina é surreal. Eu treino atletas a minha vida inteira, tanto fisicamente como tecnicamente, sempre o papel de professor veio lado a lado com o meu papel de lutador, e até às vezes, muitas vezes, acredito que ficou na frente do meu papel de lutador, eu tive que ser o professor antes, né, abrir mão de me colocar em primeiro lugar como lutador para cuidar da academia. Eu comecei extremamente cedo, né, 97, faixa roxa ainda, com a Maromba Academia, e eu falo, a Patrícia, eu chamo ela de pequena notável, né, porque ela é uma fora de série, então ela cumpre com precisão cada detalhe da preparação. Sim. Né, Paty? Aí veio esse Mundial. Veio o Mundial. Falou, pô, e aí? E agora? Aí veio a preta, né? Falei, uau, a preta. Então, aí, 2019, fui estrear de faixa preta e o mundo era outro mundo, né? E agora, né? Então, eu acho que eu demorei para eu me entender como uma faixa preta, né? Então, porque eu sempre respeitei muito as mulheres faixas pretas, né? As poucas que eu conheci e tal. E eu acho que eu demorei a entender um pouco que eu era uma delas. Sim. Né? Então eu entrava no campeonato ainda com aquele respeito maior, né, e tal. E aí demorei um pouquinho para engatar. Né? Então retornei a Vegas em 2019, perdi na primeira luta, sofri uma decepção assim triste, enorme, fiquei triste. Não era para mim, não era para ser preto. Poxa vida, e tal. Dá aquele monte de questionamento e tal, e aí na sequência veio pandemia. Sim. Então foram 2 anos sem disputar Mundial, 20 e 21, e quando veio 22, eu falei, agora é meu. Agora eu vou correr atrás. Agora eu vou correr atrás. E como foi, Paty, esse período de pandemia? Né? Conta pra galera, a Patrícia na época dava aula aqui, né, Paty? Dava aula pros kids. Sim. Né? Treino feminino, né? Treino feminino e pros kids. A gente tem um treino feminino, é até interessante falar, né? A gente tem uma média aí de 100 para 1, né? Cada 100 lutadores, um vira faixa preta, pelo menos era assim, agora tá diferente um pouco. Imagina isso para mulher, né? Sim. Como isso fica mais distante pelo fato de ter menos mulheres, qual o projeto, né? Quanto tempo elas demoram a engrenar nesse processo. Obviamente que, diferente do passado, hoje a gente tem um sistema de ensino totalmente diferente, tem um ritmo de graduação diferente, e o jiu-jitsu como esporte cresceu muito, acho, também devido a isso, né? Sim. A gente tem entendido que não é todo mundo que entra numa academia de luta que quer ser lutador, ele simplesmente quer ser um praticante da arte, ele quer usufruir de tudo que a arte marcial traz para ele. Então hoje a gente percebe que todo mundo pode ser um preto, a gente tem vários níveis de preta para as realidades diferentes que tem, né? Cada um. Você é uma preta competidora, né? Uma faixa preta competidora. Você vê esse apetite que já veio desde cedo, né, com você, essa determinação de treinar. E isso é a realidade mesmo, não é coisa para todo mundo, né? Eu falo que todo mundo pode, mas nem todo mundo está disposto a pagar o preço. A pagar o preço. O preço é alto, né, Paty? Nesse processo, Paty, como foi de Mundial? Como foi a sua operação física? E como ela é hoje?
Mudou, ela continua igual, aumentou? Como que funciona? Olha, ela, assim, basicamente, ela se mantém, a gente só vai mudando, adaptando, né? Ajustando em função da condição do momento, né? O corpo da gente vai mudando, o tempo vai passando, né? As exigências da luta também, né? Então, assim, mas eu sempre cuidei da preparação física, né? Então, sim, no começo fazia isso com o Muay Thai e depois até entender, falei, não, agora eu tenho que fazer algo específico para o Jiu-Jitsu. Aí entrou o CrossFit, fiquei um bom tempo no CrossFit, e aí só depois realmente do título mundial, quando eu entrei na faixa preta, aí realmente acho que a chave virou totalmente, né? Agora precisa ser específico. Agora precisa ser específico. Vai atrás de um preparo maior, a gente fez uma trajetória diferente de preparação física, né? Assessoria melhor nutricional, médica, fala, bom, agora precisa de um aparato maior. A equipe sua é grande hoje. Quem que compõe a sua equipe de treinamento hoje? Primeiro, né, o head, né, é você, né, com a parte técnica. Então, você é meu primeiro e único mestre, né, único professor. Tenho muito orgulho. Que é um prazer para mim, né, ter uma pessoa desse calibre. Eu estou no mesmo time, com a mesma equipe, com o mesmo professor, da faixa branca até hoje, e é onde eu pretendo permanecer. Então, toda a parte técnica, né, que eu tenho vem de você. Hoje, o Riva também tá muito presente na parte técnica, né? Um cara que me ajuda demais. Depois a gente tem o acompanhamento médico através da medicina esportiva, com o Dr. Sérgio Falcão, que cuida não só da minha saúde, como do meu treinamento cardiovascular, através da corrida. Bernardo Maia é meu nutricionista oficial, é um cara que me ensinou tudo, né, sobre nutrição. Hoje eu sou menos dependente dele por tudo que ele me ensinou, né? Por tudo que eu aprendi. Hoje eu consigo até me equilibrar, né, sozinho. Aí quando alguma coisa tá pegando, Bernardo, socorro! Ajusta aqui. Vem aqui que eu preciso de ajuda. Ele, vou lá, ele me ajuda. Sensacional. Ele é fora de série. Ele é timaço, né? Timaço. Sérgio, então, um grande abraço. Sérgio também vai ser um convidado, o Bernardo também. Se preparem, logo vai vir um convite aí do Acorde Vem Treinar. A gente tá só começando. E um timão, né? E quem cuida da retífica, né? Quando o motor dá aquela fritada, rateada. Entra o Renan Piveta, né, com a osteopatia também, parceiraço. Do time é o que eu menos aciono, né? Porque eu acho que o resto estando em ordem, então a preparação física que você monta, o Dr. Sérgio monta o cardiovascular especificamente e a minha saúde. Você cuida de força, né, todas as outras potência, todas as outras habilidades que eu preciso, né, fortalecimento, mobilidade. Então, para mim, essa é a chave para eu me manter saudável. Então, o Renan é o cara que eu menos procuro. Porque ele é o cara da retífica, né, para dar aquele ajustezinho. Deu ruim ali, então eu tenho faz até um tempo já que eu não tenho ido com ele, porque eu estou preparada para o que eu estou fazendo. Sim. Né, então, o jiu-jitsu, ele requer isso. Né? Tem movimentos que acontecem ali que não são naturais. São posições que a gente fica, que o corpo não foi feito para aquilo. E tem uma parada muito, muito interessante, né? Porque antigamente a gente fazia treinos de 1h30. Né? Então, não tinha esse negócio de preparação física extra classe. A gente tinha 1h30. Dentro dessa 1h30 de aula, a primeira meia hora do treino de jiu-jitsu era a preparação física. Né? Então a gente fazia o treino com o peso corporal do parceiro. Era uma preparação física muito interessante. E com a demanda de horas e crescimento e logística das pessoas, de tempo, as aulas se reduziram, né? Eu acho que 90% hoje das aulas de atividade física são aulas de 1 hora, né? Então as pessoas acabam emendando, às vezes, os atletas, o que os obriga também a fazer um trabalho extra, né? E é interessante a gente falar sobre isso, porque muita gente fala assim, vou só fazer o jiu-jitsu para entrar em forma. Eu acredito que, se você vai fazer um jiu-jitsu, não importa a sua idade, lifestyle, for life, que até a gente tem aqui, que é o vai bem, né? Você faz uma atividade física básica e tal. Se você quer adquirir performance, hoje, galera, o hype de performance é muito alto. Então, você pega da categoria Kids hoje, né? Já tem Kids hoje. Kids hoje, fazendo 3 treinos por dia com psicólogo, com nutricionista, até o Master 5 competindo em alta performance. Então, essa galera é inevitável que tem que ter uma preparação física diferente, né? Sem dúvida. Mental, né? Uma preparação física, a parte nutricional, todo esse pack, né? Esse cuidado, eu acho que se faz muito, muito importante, né?
periodizar bem, saber o que escolher, porque machuca, né? Um esporte, todo esporte de alta performance machuca. Sim, exato. É inevitável isso, né? Qualquer atleta tem lesões recorrentes e tal. E é legal ela falar isso, né? Que ela não tem lesões, né? Devido ao corpo estar preparado. Tá preparado. Tá preparado forte, para o que vai acontecer ali. Né? Então, outra profissional que me ajuda demais é a Patrícia Moia. Sim. Né? Saúde bucal, que às vezes é algo que a gente acaba negligenciando, mas uma infecção na boca pode ser Pode ser então, exatamente, o fim. Muita gente não tem noção disso, né? As lutas de contato, elas têm muito trauma. Exato. Né? Então, às vezes, um impacto que você nem sente, uma pancada que você sente, causa uma inflamação mandibular, alguma coisa na face, nos seios da face, e pode gerar uma infecção, e é extremamente perigoso isso. Então, é até legal ressaltar. Um grande abraço para a Paty também, queridaça nossa, braço direito também, né? Hoje cuidando dos kids, nossos pequenininhos. E Paty, a gente está falando de pandemia, né? Sim. A gente pegou a gente de calça curta, né? A gente fez as aulas online. Como é que foi essa época aí? Foi terrível, né? Foi terrível, mas ao mesmo tempo tudo deixa alguma coisa, né? Então deixou um legado também de resiliência, de força. Sim. Então na época tinha ali os kids e tinha o feminino. O feminino, eu botei um tatame na garagem e recebi umas meninas em casa para não perder esse contato, para se manter junto e tal. E o kids a gente correu pro online, né? Então assim, foi desafiador, né? Muito desafiador. As primeiras lives eu lembro que eu fiz pro Instagram, então eu não tinha feedback, né? Então eu não sabia se as crianças estavam acompanhando, se estava, se não estava. E eu sou tímida, não é a minha. Foi um negócio assim, vai. Você achou que isso mudou pra você? Quando você teve que... Mudou. Porque você é mais fechada, né? Você é uma pessoa mais tímida, é seu, né? Mas a desenvoltura que você teve que desenvolver dando aula, principalmente para kids, né? Imagina, galera, quem dá aula para criança ou quem lida com criança sabe o quão complexo é dar aula para uma criança. Ainda mais as crianças que a gente recebe hoje são crianças, né? Totalmente diferentes das crianças que a gente recebia há 10 anos atrás, né? Em todos os aspectos, físicos e psíquicos, né? Imagina dar aula para essas crianças através de uma telinha de celular. Então. Né? Foi desafiador para você? Pra caramba. O que você acha que, nesse processo, ele te fortaleceu no seu aspecto profissional ou pessoal? O que foi mais notório em você, que você sentiu? Eu acho que foi desenrolar, né? Foi perder a timidez, né? Pra câmera, pra rede social. Eu nunca tinha feito uma live na vida, né? Depois, quando a gente migrou pro Zoom, que aí eu conseguia vê-los, né? Aí melhorou, ficou um pouquinho mais fácil, porque eu conseguia ver o que estava acontecendo e tal. Mas para mim foi uma quebra de paradigma, era uma coisa que eu não me imaginava fazendo. E até que você se é posto em frente à situação, e aí? O desafio te move, né? É ou é? Então, para mim então, não tem como fugir. E agradecer a parte, porque a gente quase fechou a mão numa academia, como várias outras empresas, no setor, muitas fecharam no segmento, né? É muito difícil, a gente teve que inventar boneco, fazer boneco, né? Eu tive que criar boneco para os caras aprender a treinar. Foi uma loucura, né? Foi um desafio assim avassalador para a gente, mas deixou muito aprendizado, com a parte mesmo disse, né? Para a gente, puta, como isso criou assim para mim também. Eu nunca tinha dado aula online, nunca tinha dado aula para um celular, né? E como isso despertou novas pessoas a fazerem isso até hoje, né? A gente está aqui batendo papo diante de uma câmera, né? Mais natural. Mais natural, mais à vontade com isso, né? Como isso mudou o cenário. Existe até academias hoje que vendem os packs de aula. A academia está com uma câmera ligada full time, 24 horas, e vende essa aula, vai rolando, o cara vai assistindo lá e aprendendo, né? Perfeito. Então, como mudou, né? Como mudou tudo. Abriu o horizonte. Mudou tudo. No tocante às meninas, Paty, como você enxerga hoje o cenário feminino do jiu-jitsu? Se eu comparar... Competitivamente falando primeiro. Competitivamente. Se eu comparar com quando eu comecei para hoje, eu vejo evolução. Eu sou otimista com relação a isso, assim. Né? Eu vejo uma progressão. O jiu-jitsu, perante a confederação, a federação, é também um negócio. Né? É um business, né? É um business. Então, para ter uma devolutiva, os caras precisam da renda, né? Então, por exemplo, se você tem 1000 homens e 100 mulheres, né? Então não adianta você querer cobrar exatamente a igualdade ali, porque nos números ela não se representa. Então hoje o que eu vejo, assim, então a gente tem que entrar mais, a gente tem que aparecer, a gente tem que
requisitar esse espaço, né? Antes tinha muito preconceito, né? Tinha mulheres que precisavam lutar com homens, né? Então, eu conheço a Pati Laje, que é uma grande amiga, quando ela é uma faixa preta 6º grau, então quando ela começou não tinha mulher, ela treinava com um menino, lutava, competia com homens. Vamos deixar um abração para ela aí, tá convidada também, vai ser minha convidada aí, se preparem, Pati Laje. Então vamos te chamar para cá, pode vir treinar aqui, tá? E hoje não, hoje tem mulheres em todas as categorias, então a gente precisa botar a cara lá. Então eu estou vendo uma progressão, a IBJJ já está colocando a premiação, eu acho que assim, a premiação ela precisa ser por número de atleta, não por sexo. Sim. Né? Então, se você tem 100 atletas, você tem lá uma premiação, você gerou lá 100 inscrições. Se você tem 50... Você tá em cima de lucro, de custo, né? De cima de custo, né? Eu acho que isso está começando a acontecer, né? Eu tenho visto, está devagar, está caminhando devagarzinho, mas está indo. Então, assim, eu vejo uma progressão, né? Eu vejo uma união. Principalmente dentro do Master, as mulheres do Master são muito unidas. Sim. Né, uma corre ali pela outra, sabe que se eu não for, né, ela não vai ter luta, então todo mundo quer ir e um adversário sempre te impulsiona a melhorar. Então eu vejo hoje, do que eu comecei para agora, tem muito para caminhar, mas eu vejo que está caminhando. Tem um norte aí. Tem um norte. Tá você sente que nas academias... Você estava comentando, né? Quando você chegou, só tinha você de mulher, poucas mulheres, você e a Dani, né? Aí vocês tinham que lutar com os homens, se acostumaram com isso. Antes de você, né, vendo Karine Barbosa, Viviana Berti, outros atletas também passaram pelo mesmo processo, né? Eu chamava do jiu-jitsu, eu sou da geração jiu-jitsu pano de chão, né? Que você era esfregado ali todo santo dia, né? Faixa branca, aí se você ficasse mais ou menos no azul, e assim ia, né? Do que você começou para o universo agora, você acha que na academia e nas academias de uma forma geral, o espaço está mais aberto para elas? Elas estão mais à vontade na academia? Mudou alguma coisa? O que você sente? Olha, eu posso falar pelo que eu vejo aqui, né? Porque eu sempre treinei na Maromba, né? E aqui eu vejo que sim. Né? Eu acho que quando a gente abriu as turmas femininas, trouxe muita gente para cá. Eu acho que o For Life foi um convite, né? Trouxe uma abertura, porque é um treino mais leve, mais iniciante. Pessoal, Então, eu acredito que sim. Né? E aqui não é para puxar saco nem nada, né? Enfim. Mas a academia, ela é o espelho do seu líder. Né? Então, se o líder é um cara que respeita as mulheres, que preza pelo respeito, né, pela igualdade ali dentro do tatame, ali tanto faz se é homem ou mulher, tá todo mundo ali para treinar. Sim. A academia, ela toma esse rumo naturalmente. Se aparecer algum elemento mal intencionado, ele espirra, não fica, não se cria. Né? Então, acho que todo ambiente empresarial que seja, ele é um espelho do líder. Né? Então, assim, eu sempre tive isso dentro da Maromba. Né? Então, você sempre colocou isso, nunca deixou nada acontecer. Né? Então, eu me sinto privilegiada nesse aspecto. Sempre foi protegida, né, pai? Sempre Sim, essa preocupação. Nunca tive nenhum problema, nenhum. E já ouvi histórias, né, fora histórias muito tristes. Né? Então, a recomendação que eu deixo às mulheres é que pesquise. Procure né? um ambiente que você vai. Ótimo. As meninas que querem participar, conhecer o jiu-jitsu, a parte de uma dica super importante aí. Pesquisa sobre a academia, pesquisa sobre o professor, quem é ele, qual é o histórico, né? As pessoas que estão lá, quem são, né? As meninas têm experiência, vem observar, vai olhar, né? Vai conhecer, para não ter essa decepção, esse fracasso, né? Porque é um esporte tão maravilhoso, né? Sim. E eu tenho 2 meninas também, eu sonho para que quando chegar a vez das minhas filhas estarem, né, competindo, lutando na adulto, que a gente tenha uma plataforma ainda maior. A gente vê pelo campeonato, pelo grupo Kids, a quantidade de meninas que praticam é gigantesco, né? É bem Isso igualitário, né? É bem igualitário no Kids. Aí depois tem um determinado momento que dá uma defasagem. Mas o nosso objetivo, o nosso processo, né, é que eu falo sempre pra Paty, né? Eu falo, minha filha, a mais velha tem 12. Eu falo, Paty, tem que bater muito na Luísa ainda pra... Depois vem a Rafinha, né, que vai fazer 10. Bate nelas aí porque vocês são a referência, né? Então, a gente torce, né, para que esse cenário mude. Né? Eu acho que eu tenho o exemplo da Patrícia, da Dani, de muitas atletas aqui, muitas meninas que passaram, Patrícia, Bárbara,
que se tornaram outras pessoas, né, Paty? Como transforma, né? Essa transformação para você, assim, como lutador de jiu-jitsu, como você vê? É legal falar para as mulheres que estão assistindo, né, para as meninas, o mundo que a gente está vivendo hoje, um mundo extremamente violento, né? A gente vai ver barbáries e mais barbáries de homens cometendo violência doméstica, né? Mulheres sendo agredidas aí cada vez mais. Além desse aspecto, né, que a gente tem como defesa pessoal, que é um aspecto primordial no dia de hoje, e o jiu-jitsu é uma ferramenta sensacional. O que você acha que, além disso, torna o jiu-jitsu essencial para que uma mulher pratique? Olha, eu acho que, eu não vou dizer por todas as lutas, porque eu não conheço todas as lutas, né? Eu estive pela capoeira, Muay Thai e jiu-jitsu. O jiu-jitsu, de todas as que eu conheço, é a que melhor te dá recursos para sair de uma situação confinada. Né? Corpo a corpo. O corpo a corpo, que é a situação mais perigosa, né, para a mulher. Um elevador, um local fechado, o chão, né, ir ao solo. Então, o jiu-jitsu te dá recursos para sair dessas situações que eu não vejo em outras lutas, por exemplo, que trabalhem com golpes contundentes, como socos e chutes. Você precisa de uma distância para atingir seu agressor. São eficientes? Claro que são, tudo é válido, né? Mas o jiu-jitsu, ele agrega ainda mais esse outro fator, né? E eu acho que o jiu-jitsu, ele traz um empoderamento, tá? Então, assim, eu já participei de outros podcasts ou entrevistas que me perguntou assim: você já teve alguma situação da qual você teve que usar o jiu-jitsu para se defender? E eu respondo que não. E às vezes eu sinto que às vezes a pessoa fica até um pouco decepcionada, porque queria ver mais história, né? Você não quebrou ninguém na porrada. Só que tem algo além disso que as pessoas não enxergam, né? Depois que eu comecei a praticar o jiu-jitsu, eu me senti mais segura, eu comigo mesma. Então, eu tenho certeza que a minha postura andar na rua é diferente. Que eu tô mais atenta, que eu sei, né, não que, eu não sei exatamente como vai ser a reação numa situação de confronto, mas eu tenho um bom indício de como será, né? Eu sei muito, eu tenho confiança no que eu aprendi, no que eu estou preparado. Então, o agressor, ele é um ser covarde por natureza. Então ele vai procurar aquela mulher mais frágil, mais fechadinha, distraída, né? Então eu acredito que eu tenho a sorte, né, o privilégio de não ter passado por nenhuma violência física, mas eu tenho certeza que eu já me livrei de muita coisa que eu sequer tive conhecimento. E essa leitura corporal é interessante, né? Porque se a gente pegar todos os estudos de psicopatas, de agressores e tal, até de pedófilos, todos os casos, eles vão sempre fazer a leitura corporal de quem está junto, da família. E se você tem um posicionamento, né, na rua, onde quer que você esteja, dá atento, um posicionamento de segurança, já é um processo de inibir já esse agressor, né, Paty? E eu acho que até o que eu percebo também, que algumas mulheres me relatam, você já me relatou, outras faixas pretas, ou até outras graduadas, a postura de vocês perante homens ou perante outras mulheres de segurança numa liderança, numa tomada de decisão, né, numa pressão, né? Então, como o jiu-jitsu ensina a gente todo dia a ficar, aquela velha frase, né, confortável no desconforto, eu sinto que isso muda bastante, né? Por exemplo, você, engenheira, aí você entra num ambiente, né, cheio de homens, você tem um posicionamento já mais seguro, né? Já muda também um pouco a leitura deles, né? Totalmente. Do grupo, né? Totalmente. Então, você tem isso aqui no tatame porque a academia tem esse tino familiar e as pessoas se respeitam de uma forma geral. O tatame aqui mais ainda, porque é uma regra básica aqui da academia. Mas quando você chega num outro lugar, né, o respeito é diferente, né, para quem é praticante, né, Paty? Você sente que a mulher tem uma outra postura? Sim, tem. Eu falo por mim, né? Porque eu sempre fui uma pessoa tímida, mais retraída e tal. E aqui foi onde eu aprendi a me impor, né? Então, eu venho de uma profissão masculina, né? Porque eu sou engenheira. Hoje eu trabalho home office, trabalho com a minha própria empresa, mas eu cresci dentro da obra, né? Dentro do canteiro de obra. Amassei. Para eu chegar no que eu consegui hoje equilibrar com a luta, eu tive que amassar muito barro. Muito barro. E eram só homens, né? E tal. Então, se eu não tivesse uma postura assertiva, não tinha como
eu me colocar. Né? E você vê, e o esporte de luta, pensa capoeira e tal, está na sua vida há muitos anos, né? Sim. O seu primeiro contato com capoeira, você tinha quantos anos? Que nem você relatou pra gente. Eu tinha por volta de 27, 28 anos. E você já estava nesse mercado de trabalho, né? Sim, já estava. Então, acredito eu, né? A gente está falando só do jiu-jitsu aqui, que é uma prática de jiu-jitsu atualmente, né? Um expoente, é número 1 aí da categoria. Mas falando sobre esporte de luta, né? Ela já pratica há muito tempo, praticou como capoeira, Muay Thai. Olha como isso já dá um perfil diferente para você, né, nesse canteiro de obra, com essa galera, né? E às vezes a gente vê que muitos homens ficam, não vou colocar a mulher a fazer, treinar com os homens, é um erro, porque não. Quem vai agredir você é um homem, geralmente, né? Um homem tem uma incidência muito maior de agredir as mulheres do que as próprias mulheres, sem as próprias, né? Sim, sim. Então, é um risco gigante. Um pai que tem umas filhas, tal, eu falo que o jiu-jitsu pra gente, pelo menos pra minha família, toda vez que eu faço uma entrega de graduação aqui para as crianças, eu converso muito com os pais sobre isso. O jiu-jitsu está para minha família como a natação está para uma criança. É uma questão de sobrevivência. Exato. Você só tira seu filho na natação, ou ele para de praticar, quando ele está pronto para nadar. Ele cai na água e não se afoga mais. No jiu-jitsu não pode ser diferente. Exato. Né? Meu filho não está com vontade de ir e tal. Nossa, persista. Torne a aula divertida. Com certeza as aulas de jiu-jitsu bem ensinadas misturam a parte técnica com a parte de diversão. E a questão de chegar até aqui é uma questão que depende dos pais. Os pais têm que trazer, tirar a criança de casa, extrair direto do colégio e tal. E vai ter uma resistência. Então eu vejo que os pais cedem muito. Não cede, persiste, que vai fazer a diferença. Sim. O que a gente vê nas crianças é muito notório assim, no jeito que elas chegam, como elas reagem, né? E como isso tem que ser um fator primordial, principalmente para as mulheres, né? Para ter essa segurança que a parte tem hoje, para ter essa segurança, eu vejo as minhas filhas são praticantes desde os 3 anos de idade, nunca foram forçadas competitivamente, sempre para fazer um jiu-jitsu divertido. É importante entender que não precisa ser competidor. Exatamente. Não, basta estar no dia a dia. O dia a dia já vai te trazer situações de desconforto, pressão, já vai te dar tudo que você precisa no treino. A competição é só um plus, né? Para quem quer. Vamos testar um plus. É outra coisa. E qual o novo desafio, Paty? Fala pra mim, você está com quantos anos hoje? Eu tô com 45 anos. Oficialmente Master 3. Oficialmente Master 3, mas esse ano lutando de adulto. Galera, vocês não têm noção do que é isso. A Patrícia conseguiu o título aí de número 1 do ranking, né? Mundial do Jiu-Jitsu, recebendo aí o quadro de número 1 do ranking. Isso aí é um feito maravilhoso, né? Quantos quadros você recebeu, Paty? Foram 3. Dentro do Master 3 foram 3 quadros. 3 quadros. É um feito fora do padrão para quem tá luta sabe disso, né? Acredite que se quiser, ela pesa quantos quilos hoje? 57. 57, ela luta categoria E absoluto, né? Então, não é fácil ter 57 quilos e lutar a categoria absoluto. E ela chegou para mim, esse ano, ganhou vários títulos, ela pode ser uma pessoa que eu conheço há muito tempo e está o tempo todo atrás de novos desafios. Ela falou, nossa, quero um novo desafio. Para quem não sabe, foi correr uma maratona, né? Tinha esse desafio, foi correr uma maratona e voltou porque era um novo desafio. Eu falei, mano, Paty, eu estava adulto. Eu falei, senhor, eu estava adulto, para quem não sabe, a categoria começa com 18 anos, né? A categoria de idade, a parte de 18 anos de idade até os 29 anos de idade, né? E a Paty já está no hype da categoria dela. E ela resolveu esse ano buscar um novo desafio, né? Bom, vamos buscar uma coisa que ainda não tenho, que eu não conheço, esse novo ambiente. E aí, Paty, como que foi essa transição aí? Mental? Tá sendo, né? Como tá sendo? Tá sendo. Tá sendo boa. Tá sendo boa. Poxa, eu tava no auge, né? No topo ali da minha categoria. Eu tinha estabelecido que eu queria ser campeão mundial e número 1 do mundo. E eu consegui isso ano passado. E esse ano eu teria mais um ano de Master 3. Né? Eu falei, poxa, mas eu atingi, o que eu me propus a fazer, eu consegui. Tá pago. Tá pago. Falei, o que eu posso fazer para ser melhor? O meu objetivo é evoluir. Como é que eu posso me tornar uma lutadora melhor? Eu gosto de andar para frente. Né? Para mim não tem essa de manter. Quero ficar ali, né? Ficar ali quietinho, quentinho. Não, eu quero andar para frente. Eu falei, poxa, eu vou me desafiar na luta, porque o que eu pensei? Eu falei, olha, a única coisa que pode acontecer
é eu me tornar melhor. Não tem como eu andar para trás. Sim, né? sim. Então eu falei, bom, então tá dentro do que eu quero. Né? Então eu tive que abrir mão, por exemplo, de um favoritismo. Né? Então toda chave que eu entrava era o número 1 da chave. Então, chave, melhor posição na chave. Melhor posição, saía de baia, saía com menos ranqueado. E troquei isso para ser a última da chave. Para fazer a pior. Escadinha, vamos lá embaixo, vamos começar de novo. Para entrar como desconhecida, abrir mão de qualquer favoritismo. Favoritismo nunca subiu na minha cabeça, mas abrir mão de qualquer possível privilégio. Né? E aprender a perder de novo. Sim. Né? A doer, né? Porque. E dói. Dói pra caramba. E sair de uma luta que era 5 minutos para 10. Para 10. E aí, mudou muita coisa? Não, porque a preparação física veio junto, né? Adaptação. Então, a preparação física acompanhou essa transição. Hoje eu estou extremamente bem adaptada para lutar os 10 minutos. E tá forte, hein, galera? O rolo pra todo dia, a bichinha tá. A mulherada aí na adulta se prepara que a parte tá vindo quente. E é isso. E aí, pô, primeiro campeonato perde a primeira luta, segundo campeonato perde a primeira luta, terceiro campeonato ganha uma lutinha. Opa! Ganha uma lutinha. E agora, aí voltei, né? Voltei para as origens, para os campeonatos regionais. Né? Então, poxa, não tem por que eu pensar no Mundial Adulto esse ano. Né? O que eu ganhei no adulto? Não ganhei nada ainda. Então, voltei pro regional, fui lá para a etapa do Tá na escalada. Tô na escalada. Fui lá e saiu o primeiro título, né? Sim. Etapa do Paulista. É isso. Então, o meu plano é construir a mesma, subir a escada. Com paciência, foco. E vamos buscar esse Mundial, né, Paty? E eu sempre falo para ela, né? Eu preparo a Paty há muito tempo. E eu falo para ela, Paty, para você subir uma montanha, um pico maior, é importante que você desça o que você tá. Não dá para você pular de um pro outro, né? Exato. Então ela desce, faz o recovery, é uma briga com essa menina para fazer ela descansar, porque ela não quer descansar, né? Dá um recovery, come umas porcaria aí, né? Ganha um peso, relaxa, né? Deixa a mente relaxar. E agora ela tá fazendo isso já, ela vai, depois na temporada ela vai, relaxa um pouquinho, pega a parceira dela, viaja, curte um pouco, volta, na estaquinha zero, vamos escalar de novo, Paty, na volta. O corpo precisa disso, né, Paty? E a gente tá falando de preparo físico, muita gente, a Paty faz o preparo físico comigo, a parte muscular toda, a mobilidade, e faz o preparo cardiorrespiratório usando a corrida, né, Paty? E é uma briga isso, né? É a polêmica. É a polêmica do momento, né? Pô, você não precisa correr para estar preparado para a luta e tal. A minha opinião, né, pessoal, né, sem querer entrar em polêmica, é que o coração ele não entende isso. Né? O coração ele tem que bater, ele tem que bater forte, tem que estar preparado para isso. A corrida, como um esporte cíclico, né, um esporte onde você não muda a direção, onde você tem um recrutamento muscular maior de membros inferiores, né? Se a gente pensar em luta, não é muito diferente. A gente também tem um recrutamento maior de membros inferiores, tanto para passar magoada porque você está passando usando a sua base, né? Tem um equilíbrio, e por baixo também tem uma mais ainda, né? Do core para baixo, muito perna, principalmente para quem é guardeiro, né? E a Paty, ela consegue trazer para a gente, né? Para a gente enquanto preparador, como ela é muito categórica em tudo que ela faz, ela não falha, ela traz a nossa certeza de que o caminho é certo, né, Paty? Então a gente mede todos os parâmetros de evolução dela e como o coração dela trabalha, é impressionante como o coração dela fica mais preparado para dar sustentabilidade para a parte muscular dela, né? A gente fala que a parte muscular dela cansa primeiro, às vezes, do que a parte cardiorrespiratória. Você nunca vai ver a parte sem gás, né, numa luta. Você vai ver a parte, às vezes, pode cansar, pode estar fadigada, ela força, pode chegar, que também não está chegando, porque o nível de força dela e de resistência de força também está bem parelho, e é um suporte legal. Então eu como treinador estou sempre aprendendo com a Paty também, né? E com o Sérgio, a gente conversa muito sobre a Paty, o Sérgio me atende vários atletas, e eu recomendo, galera. É lógico que não pode ser a base do treinamento, sim, ele tem que ter um suporte, não é a parte principal, mas vai muito bem uma corridinha também, se bem direcionada, se bem assessorada, feita da forma correta, feita de uma forma fisiológica, né? Que faça sentido. Que faça sentido. No tempo da luta, exato, no descanso. Pautado no tempo da luta, no tempo de descanso, né? Praticamente um treino intervalado. Exato. É extremamente funcional. Então, desta forma, eu recomendo. O que é óbvio, a gente vai recomendar um atleta que faz luta, ficar correndo
aleatoriamente 10 quilômetros. Sair para correr. Não, não é isso. Não é sobre isso. Tem um direcionamento. Um direcionamento. Então é legal, né, Paty? Porque é uma polêmica isso, né? Hoje em dia, o pessoal generaliza, né? Sim. Minha corrida não serve para a preparação de jiu-jitsu, mas como é feita? Exato. Tudo é por quê, para quê, para quem, exato, em que momento, né? Eu percebo que existe uma briga hoje por likes, né? Então parece que quanto mais polêmico, mais likes aparecem. Exato. Né? Então a gente tem que, enquanto profissional, ter uma visão ampla, entender, estudar, né? Há muita polêmica, entender o que essa pessoa está falando, em que modelo de corrida, que formato. Sim. Né? E conversar de forma aberta, né? Disponibilidade, sim. Por exemplo. Poxa, eu sou adepta do acorda e vem treinar, né? Sim, então, ela é uma acorda e vem treinar clássica. Eu acordo 5 horas da manhã, 5h30, tô na rua com meu tênis correndo, entendeu? Eu não dependo de uma academia abrir, não dependo se tá chovendo, se não tá, pra mim tanto faz. Vai correr do mesmo jeito, eu vou correr do mesmo jeito. Se tiver nevando, se tiver uma maluca correndo a parte aqui, né, em Indaiatuba. Então me dá essa liberdade. Então pra mim funciona. Para mim, funciona muito bem. E fica aí um negócio que a gente sempre diz. Conta provas, não há argumentos. Os resultados estão aí. Os resultados estão aí. Então, se não funcionasse, esses títulos, esses números de títulos, quer dar uma olhadinha lá, dá uma olhadinha nos títulos da Patrícia lá depois. Consulta lá para a IBJJ para você ter uma noção do que tem de título essa menina. E, como eu falei, contar fatos não há argumentos, está aí mais que provado que tudo funciona. Né? E, Paty, o objetivo principal desse ano, sonho para você, qual é o seu sonho máximo no jiu-jitsu? Onde você quer chegar? Para esse ano ou de uma forma... Para esse ano primeiro. Para esse ano primeiro? Para esse ano, quero chegar do outro lado do mundo. Muito bom. Quero ir para o Japão, né? Japão esse ano? Japão esse ano. Qual esse é o marco, é o campeonato asiático. Asiático, vai buscar a japaiada. Exato. Um campeonato que eu nunca fui, um país que eu tenho uma atração desde sempre. E botei que esse ano é o meu mundial, né? Não é o mundial, mas esse ano meu mundial é buscar o campeonato asiático. Categoricamente e disciplinarmente, a Prati já é uma japonesa, entendeu? Porque eu também, como professor de muitos anos, eu já dei aula para muitos japonês, né? E essa tradição deles do perfeccionismo, dessa cultura, eu acho fantástico, é maravilhoso, né? Indiscutível, é um país maravilhoso. Então eu tenho certeza que vai ser uma experiência única, né? Uma trip legal. Sim. E uma experiência legal de campeonato. Com certeza. E do jiu-jitsu, qual é o seu sonho máximo? Onde você quer chegar? Olha, eu não tenho um teto. David Goggins. Exato, nunca é hora de parar. Nunca é hora de parar, Eu quero progredir, eu quero sentir que eu estou evoluindo, eu quero sentir que eu estou lutando melhor, eu quero sentir que eu estou aprendendo mais. Né? Então, a minha busca é por evolução. É fazer uma guarda diferente, é aprender a passar diferente. E eu acho que o jiu-jitsu propicia isso. Ele não tem fim. Sim, sempre tem algo para melhorar. Você sempre tem alguma coisa. Então, a minha busca pessoal é pela evolução. E uma busca para, né, o entorno, para a comunidade, é poder devolver isso para a comunidade. Não só do jiu-jitsu, mas para pessoas que nem saibam que precisem do jiu-jitsu. Sim. Eu tenho uma visão de futuro onde eu trabalho com mulheres que precisam aprender a se defender. Né? E eu não sei porquê, eu não sei ainda como essa visão vai se concretizar, mas eu sei que ela vai acontecer. E um dia eu vou devolver o que esse esporte tem me dado. Você quer trazer para as mulheres toda essa magia, toda essa transformação que o jiu-jitsu fez e ainda continua fazendo na sua vida, né? Com certeza. E ele é o inimigo do ego, né, Paty? Sem dúvida. Te joga, te põe no lugar toda hora. Eu sempre falo, tem duas formas de você eliminar o ego, né? Ou você eliminando por vontade própria, ou alguém te obrigando a eliminar. Ou põe um kimono e vai lá. Isso, acorde e vai treinar, acorde e vai sofrer, acorde e vai lutar, né? Então, pô, sensacional. E fala pra mim, Paty, a gente não levando em consideração parte religiosa, nada, né? Cada um tem a sua, como visão política, visão religiosa, acho que é algo que nem vale discutir, né? Porque isso é, pessoal. É muito pessoal, mas em torno da sua passagem nesse mundo aqui, qual o seu propósito? Você sabe dele? Você tem noção? Pô, meu propósito nesse mundo eu acho que é isso? É a pergunta de $1 milhão. $1 milhão, né? Porque a gente procura a vida inteira e não acha, né? Exato. Assim, eu tenho lido bastante a respeito disso. Então eu busco as informações através, né, da leitura, podcasts e tudo mais. Então assim, acho que a gente tem sempre os indícios, né? Então aquilo que a gente faz
com gosto, com vontade, sem se sentir obrigado a fazer, tá ligado ao seu propósito. Né? Então hoje, isso para mim é o jiu-jitsu. Então eu não preciso pensar que eu tenho que fazer tal coisa, eu só faço. Né? Então eu me coloco nos campeonatos, eu me coloco à prova, eu só me coloco. Então eu sei que está relacionado a isso. Né? E eu acho que o propósito maior vai ser devolver tudo isso que eu estou acumulando durante esses anos. Né? E vai estar relacionado ao jiu-jitsu. Eu tenho essa sensação, eu tenho por sensação, que vai estar relacionado a mulheres. Uma vez, assim, uma coisa muito pessoal, uma vez eu estava correndo, ouvindo um podcast que estava falando sobre propósito, e no meio da corrida eu me transportei para outro lugar e eu me via dando aula para mulheres que usavam uma vestimenta muito parecida com o povo asiático, né, com a comunidade árabe, na verdade, né, ou indiana, porque eu lembro da túnica, eu lembro de lenços e tudo mais, e eu me via dando aula para mulheres vestidas desse jeito. E desde que eu tive esse insight, isso nunca mais saiu da minha cabeça. Entendi. E eu sei que tem alguma coisa. Então, às vezes é um sinal. Eu não sei, mas eu me preparo todo dia para isso. Entendi. Sem saber como. Tem prazo? tem um prazo ainda não? Não é o momento ainda. Não é o momento. Quer dizer, não sei se não é, né? Mas eu acho que tá rolando uma preparação. Entendi. Eu acho que sempre quando vai acontecer alguma coisa, rola uma preparação antes. Pô, legal, já tá rolando. Tá rolando. Maravilhoso. Eu sei legal, que tá rolando. Paty. Bom, sensacional, cara. E sempre a gente pergunta pra galera, né, um momento mais relaxante aqui, qual foi o momento perrengue, né? O momento perrengue agora, o momento perrengue da Patrícia Pacheco. No jiu-jitsu, na academia ou no campeonato, qual foi aí? Cara, assim, assim, teve dois momentos, assim, um foi engraçado, que me deixou sem reação, e o outro foi doloroso, né? Então, o engraçado foi uma vez numa luta de campeonato brasileiro, na faixa roxa, eu lutando com a menina, assim, tal, uma luta pegada, eu jogava, nessa época eu jogava mais em pé, gostava de trabalhar quedas, double legs, enfim, então eu tava trocando em pé com a menina e tal, e por algum motivo a gente se separou, o árbitro não mandou parar a luta, e ela virou de costas pra mim e saiu meio que arrumando o kimono, e eu fiquei olhando, olhei pro árbitro, olhei pra ela, o árbitro olhou pra mim, fez assim, e eu falei, caramba. E eu lembro que eu fiquei sem reação também. Aí eu corri atrás e falei, ei, tá valendo. Aí depois eu falei, nossa, por que você não deu um quedão nela e tal? Pulou nas costas, gancho. Pulou nas costas, põe o gancho. Os ganchinhos, mochilando. E a minha reação foi, ei, puxei ela pelo braço, assim, puxei pelo quimono, ei, tá valendo. Aí ela voltou, eu falei, cara... Na faixa roxa. Na faixa roxa. Eu falei, ainda bem que eu ganhei a luta, porque eu ia ficar pé da vida comigo mesmo. Oportunidade. Mas eu não tive essa reação, nossa, eu vou aproveitar. Eu falei, o que ela tá fazendo, né? Então, acho que eu fiquei desconcertada. E acho que o segundo momento, acho que o perrengue assim mesmo foi absoluto. Tava lutando um absoluto e eu caí dentro de um triângulo, né? De uma menina muito maior do que eu. O triângulo tá sempre meio que na minha vida ali. E eu lembro que eu peguei a perna dela e comecei a empurrar. E no que empurrou, tirar pelas orelhas, né? Eu senti a orelha virar. Eu falei, nossa, acho que tá... A sensação que eu tive, nossa, minha orelha tá descolando. A orelha. Eu falei, vai sem orelha mesmo. E fui empurrando e doendo, empurrava, doía, até que saiu. Escapou. No dia seguinte... Já tava gigante, já. Eu lembro desse episódio. E aí foram semanas de... Pulsação. De tirar sangue. Pulsionar, né? Pulsão. Né? Pulsionar. Doeu. Aí foi a primeira vez que eu estourei a orelha, foi bem aqui, assim. Machucou. Depois eu mando fotos também. Sim. Mas tá aí. Perrengue. Foi um perrengue. O pessoal acha que tudo são flores, né, Paty? Exato. Eu falei, vai sem orelha mesmo, mas eu vou sair daqui. Só que eu perdi a luta. E perdeu a luta. Bom, perdi por pontos, mas não bati. Mas não bati, né? Consegui não ser finalizado. Bom, maravilha, Paty. Queria agradecer, né, a sua presença aqui, contar toda essa história. As pessoas nos veem todo dia, eles não sabem um pouquinho como a gente chegou, onde a gente chegou. A Patrícia é sempre uma inspiração para as meninas todas, para a nossa academia. Um motivo de orgulho gigantesco para mim, enquanto professor, e para todo o nosso time, né?
uma amizade de muitos anos aí, cada vez mais forte. E, cara, fala pra mim, por que Acorde e Vem Treinar? Pra quê? Eu acho que é uma ótima maneira de começar o dia ganhando. Né? Então, quando você acorda e sai para treinar, você já venceu a primeira batalha do dia. O que vem depois você encara. Saúde então, mais importante, né? Exato. Sem saúde mais nada acontece. Né? Exatamente. Então você já tem lá, já tem aquela tua meta, é isso, tá feito. Eu acho que para mim é isso, representa isso, Acorde e Vem Treinar. Botar prioridade, saúde em primeiro lugar. Exato. Começar o dia ganhando. Começar o dia ganhando aí, galera. Quem quer ser campeão aí, primeira vitória contra o Despertador, né, Paty? Já acorde, guerra. Vai, nem pensa. Agradecer mais uma vez, né, a Paty, minha queridona aqui, né, minha amiga, minha atleta, professora, engenheira, né, também para quem não conhece, uma engenheira de mão cheia, eu tenho como provar, né, isso. E, Paty, uma pessoa que nem você, muito especial, queria agradecer demais aí por todo o trabalho que você fez e faz aqui na academia, por quanto você representa, pelo seu caráter, por ter uma pessoa aí tão diferenciada entre nós, né? A gente precisa de pessoas do bem, né, do nosso lado, que somem. Pode somar muito aqui, soma muito na minha vida, na vida de muita gente. E, pô, agradecer essa presença de vocês, espero que temos outras vezes, você trazendo essas conquistas, é só o nosso terceiro episódio. Né? Legal. Muita coisa para rolar. Sem dúvida. Agradecer você aí por tudo. Obrigado aí por estar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade e agradeço tudo, né? Tamo junto aí sempre. Galera, obrigado. Espero vocês no episódio número 4. Então fica ligado aí. Quem tiver a fim de nos apoiar, nos patrocinar, entre em contato com a gente, porque a gente vai logo estar migrando o nosso trabalho, nosso Acorde e Vem Treinar para o ao vivo. Então, por enquanto, essas edições estão sendo gravadas. E aí, quem tiver a fim de apoiar o nosso projeto, pessoas que de fato aí têm interesse em apoiar, quem acorda, quem se dedica, quem é lutador, quem briga com o dia a dia e que faz esporte e coloca a saúde em primeiro lugar. Tamo junto, espero você na próxima. Os.